Como é que os nossos músculos conversam com o nosso cérebro? Essa conexão é importante para tudo, desde nos permitir executar movimentos finos, como fazer uma cirurgia ou tocar um instrumento, como também para resistir ao cansaço no final daquela prova importante de corrida ou levantar um peso máximo num treino de academia. Mas melhor do que tudo isso, o fato dos nossos músculos conversarem com o nosso cérebro é o que possibilita com que a gente fique mais espertos, mais inteligentes e que a gente tenha um envelhecimento saudável longe da demência por conta da atividade física. Sensacional, não é? Agora, no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela Faculdade de Medicina da USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência, de forma descomplicada. Agora é o momento de se inscrever aqui no canal, de ajudar a gente a crescer no YouTube, marcando aí o curtir, encaminhando esse vídeo para os seus amigos, seus familiares. Eu sei que tem muita gente que pode se interessar por nosso conteúdo e isso com certeza vai fazer com que a gente traga cada vez mais um produto de qualidade e gratuito para vocês. Vocês sabem como é que os nossos músculos conversam com o nosso cérebro? E como é que a atividade física nos ajuda a ficar mais espertos cognitivamente? É isso que a gente vai falar agora no Fala Lu. Para começar, então, tem que entender que não tem só uma maneira dos dois sistemas, o neurológico e o muscular, conversarem. Vamos falar então da primeira delas. A primeira delas é uma conexão neural direta. Isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende sobre o nosso cérebro, que ele é o responsável por tudo aquilo que acontece no nosso corpo. Eu já tenho falado bastante sobre isso aqui no canal e em quase todos os vídeos, sejam eles de atividade física, de esporte, do que for, a gente acaba chegando um pouco no cérebro, porque o cérebro é o nosso grande gerente. Ele comanda então todas as funções do nosso cérebro, mesmo que muitas vezes a gente nem perceba que isso está acontecendo. E ainda bem, né? Ainda bem que a maioria dos controles cerebrais são feitos independentes da nossa vontade. Porque imagina a gente tentando controlar 86 milhões de neurônios. Quando que um dispara, quanto que o outro dispara, a gente ia ficar maluco, né? Aliás, a gente não ia ter tempo nem energia para fazer qualquer outra coisa. Mas, na verdade, algumas atividades são controladas, sim, pelo nosso cérebro de forma voluntária. Por exemplo, algumas atividades motoras, como coloca a mão para a direita, coloca a mão para a esquerda, ergue a mão. Isso são atitudes que eu penso e eu executo através dessa conexão direta neuronal entre o sistema nervoso e o músculo. Como é que isso funciona? Através de impulso elétrico. O neurônio vai transmitir esse impulso elétrico direto lá no nosso músculo. Isso se dá partindo do nosso córtex, do nosso cérebro, onde tem o que a gente chama de neurônio motor primário. Os movimentos voluntários, então, partem lá do nosso cérebro e ele vai enviar esse sinal para o nosso corpo através de uma via motora que é chamada de trato córtico-espinhal. Esse trato córtico-espinhal, na verdade, é o neurônio que está lá no nosso cérebro e o seu axônio. Axônio é aquele rabinho do neurônio. Vamos deixar uma imagem para vocês verem como é que é o neurônio e o seu rabinho, o seu axônio, que ele pode ser bem comprido. E esse axônio vai descer lá do cérebro até a nossa coluna. Na nossa coluna, esse neurônio motor superior se conecta, né, através de uma sinapse com o neurônio motor inferior. E o neurônio motor inferior vai conectar direto lá nos nossos músculos. Então ele sai da coluna, tem esse axônio bem longo e vai interagir diretamente com a fibra muscular. Aí tem um conceito interessante, que é o agrupamento desse neurônio motor inferior com a fibra muscular que ele inerva. Isso é conhecido como unidade motora. Um único neurônio motor vai inervar mais do que uma fibra muscular. Ou seja, um neurônio pode inervar várias fibras. Em compensação, cada músculo só é inervado por um neurônio. Então, o músculo não tem diversos neurônios, só um. Então, cada fibra muscular é inervada por apenas um neurônio motor. E aí, olha que interessante, dependendo do nível de precisão do movimento do músculo, é que ele vai ser inervado por grandes unidades motoras ou por pequeninas unidades exclusivas para aquela ação. Então, por exemplo, a perna é uma grande unidade motora. Já a mão vai ter um monte de neurônios, porque vai executar diversos movimentos muito finos. E quando o nosso corpo se movimenta, são os sinais desses neurônios que são enviados repetitivamente
para as nossas fibras musculares via unidade motora, dizendo para contrair ou relaxar. Essas unidades motoras são ativadas, por exemplo, quando você está realizando qualquer força. E aí outra coisa interessante, quando você está levantando um saco de farinha, uma coisa muito pesada, você vai ativar mais unidade motora do que, por exemplo, quando você está levantando um clipe de papel, algo bem levinho. Além de mandar os músculos se contraírem ou se relaxarem, nosso sistema motor também precisa de um feedback. Ele precisa saber como é que ele tem que agir baseado no que está acontecendo e no que ele tem que fazer. Então, além de enviar informação do nosso cérebro para o nosso músculo, a gente precisa receber informação do nosso músculo lá no nosso cérebro. Essas informações podem ser informações sensoriais sobre o ambiente. Por exemplo, será que eu estou pisando numa areia ou estou pisando no chão duro? Vai mudar a forma com que eu tenho que andar? Eu estou segurando um algodão, algo levinho ou um chumbo? Então, essa informação sensorial influencia a ação do nosso cérebro. Além disso, nosso cérebro precisa entender se o nosso músculo está contraído ou está relaxado. Essa propriocepção é o sentido da posição do nosso corpo com base aí no espaço. E a gente tem receptores específicos nos nossos músculos, nos nossos tendões, que vão sinalizar para o nosso cérebro se ele está contraído, se ele está estirado. Ou seja, quando você está levantando aquele peso, fazendo o máximo de força, seu cérebro está entendendo que você está fazendo esse máximo de força porque tem sinalizadores, e um desses sinalizadores é chamado de órgão tendinoso de Golgi, que manda para o nosso cérebro a informação da força que o nosso músculo está realizando. Tudo isso é muito importante, não só para o treino de força, que vai ser mais caprichado se você está entendendo que a informação parte daqui e vai para o músculo e do músculo volta para o cérebro, como para realizar qualquer ação no nosso dia a dia. A gente, por exemplo, vai fazer um movimento delicado com uma pinça, retirar um pelo da sobrancelha. A gente sabe o grau de força que a gente precisa colocar por conta dessa interação. Compensa, se você vai levantar um saco de batata, você tem essa função aí da quantidade de força muscular, o quanto você consegue executar de força, porque existe essa interação direta, uma via de mão dupla entre o cérebro e os nossos músculos. Então, esse foi o primeiro modelo de conversa cérebro-músculo. Mas agora a gente vai falar de um segundo ainda mais interessante. E por que eu digo que ele é mais interessante? Não é porque a conexão direta seja menos importante, mas é porque é uma coisa nova, é algo que tem sido bastante estudado. Diferente dessa conexão neuronal que já há décadas os cientistas sabem que ela acontece, essa forma de comunicação menos direta é algo que está trazendo uma série de estudos bastante recentes e abre aí uma porta para várias mudanças em relação a como a gente enxerga, principalmente a atividade física, em relação ao resto do nosso corpo. É o músculo como um verdadeiro órgão endócrino, ou seja, produzindo substâncias que vão agir em outros lugares do nosso corpo. E aí uma coisa interessante, não importa o tipo de exercício, se você está contraindo o seu músculo, você está produzindo substâncias que vão agir fora do músculo. Uma delas é o lactato. O lactato é produzido sempre que a gente faz metabolismo aeróbio, a gente usa oxigênio para produzir ATP, fazer a contração muscular. Ele é um derivado do piruvato, que é originado aí desse metabolismo da glicose. O lactato é uma dessas moléculas que é produzida no músculo e vai agir em outros lugares, no coração, no fígado e no nosso cérebro. Como o lactato é super especial, a gente tem um vídeo inteirinho sobre ele aqui no canal. Para quem não assistiu, a gente deixa o card do lactato aqui para vocês. Lembrando que a produção do lactato acontece quando a gente faz muita força, a gente faz intensidade. Por exemplo, quando a gente tem aquela sensação de queimação do músculo. Então, lactato é um desses hormônios produzidos pelo músculo quando a gente faz muita força. Agora, vou falar de outras substâncias que foram mais recentemente descobertas, que também são produzidas pelo músculo na atividade física e tem uma relação muito interessante com o cérebro. Elas são chamadas de miosinas. Mio, que é porque ela é produzida pelo músculo. Mio é o prefixo que identifica que é músculo. Uma dessas miosinas é a irisina. A irisina é uma miosina que tem uma ação semelhante a um hormônio. Ela é secretada no nosso músculo esquelético em resposta ao exercício. Depois que a gente, então, faz contração muscular e a irisina é produzida lá no músculo, ela sai do nosso músculo e vai para a circulação sanguínea. E dali ela vai agir em vários locais. E isso é muito interessante. Um deles é nas células gordurosas, nos nossos adipócitos. E a irisina é um dos hormônios relacionados ao emagrecimento por conta da atividade física. Outra ação são nos nossos ossos e lá ela vai agir prevenindo a osteoporose. Por isso que a atividade física é um dos meios de evitar a osteoporose. Agora, como esse vídeo é para falar da comunicação do músculo com o nosso cérebro, é de se imaginar que a irisina tenha uma ação
lá no nosso sistema nervoso central. E essa é uma das ações mais interessantes da irisina. A irisina é um regulador crucial dos benefícios cognitivos do exercício e um potencial terapêutico mesmo que a atividade física tem para distúrbios da nossa cognição, incluindo, por exemplo, a doença de Alzheimer. Olha que interessante esse artigo que acabou de ser publicado na Nature Metabolism agora em agosto de 2021, falando aí dessa promessa da irisina como tratamento do declínio cognitivo relacionado ao envelhecimento, as famosas demências, e também da doença de Alzheimer. O que eles fizeram? Eles fizeram uma deleção genética na produção de irisina nos camundongos. Então, os camundongos não conseguiriam fazer irisina. Esses camundongos sem irisina ficaram mais bobos, mais bestas. Eles não conseguiam realizar as tarefinhas lá de labirinto e tudo mais. E conforme eles foram envelhecendo, isso ficou muito mais nítido, mostrando que eles tinham um prejuízo enorme da cognição, como se eles estivessem dementes, ratinhos dementes. Os pesquisadores, então, injetaram irisina direto no cérebro dos ratinhos. E essa injeção corrigiu todos esses déficits, mostrando que, então, a irisina era responsável pelo tratamento da demência. Aí eles fizeram, então, a injeção da irisina periférica no sangue, para poder entender se a irisina, que é produzida lá no nosso músculo, também teria uma ação interessante lá no nosso cérebro. E, de novo, o ratinho sem produção natural, mas com uma injeção de irisina na periferia, também teve uma reversão dessas alterações cognitivas diagnosticadas pelos pesquisadores, mostrando, então, que realmente essa molécula tem um poder de modificar o funcionamento do nosso cérebro. E essa alteração no nosso cérebro está relacionada a uma coisa que a gente chama de neurogênese, que é a produção de conexões entre os neurônios. Vou explicar rapidamente, então, uma relação entre neurogênese e neurodegeneração cerebral, que é essa questão muito da demência senil e de outras doenças neurológicas. Como é que os neurônios se conversam? Através das fendas sinápticas, que é um espaço entre os neurônios onde os neurotransmissores vão agir. O aumento das ligações nervosas entre as sinapses faz com que tenha uma melhora cognitiva, faz com que a gente tenha memória, faz com que a gente aprenda qualquer coisa. Para qualquer aprendizado, a gente precisa melhorar essas cognições nas sinapses. Quando a gente perde essas sinapses ou a capacidade de fazer essas sinapses, é porque a gente está tendo uma neurodegeneração e a gente começa a ter problema de esquecimento, problema para realizar atividades cognitivas que exijam pensamento, aprendizado. E é aí que a irisina age. Ela age melhorando esta conexão entre neurônios, fazendo o que os pesquisadores chamam de neurogênese. E melhorando essa conexão entre neurônios, a gente vai ter mais capacidade de aprendizado, a gente vai ter mais capacidade de realizar coisas novas, a gente vai ter manutenção da nossa memória e criação de novas memórias. Por isso que é tão importante realizar ações que melhorem a nossa neurogênese. E uma delas, comprovadamente, é a atividade física. Agora vocês já sabem por que a pessoa que faz esporte, pratica atividade física, depois disso se torna mais disposto, mais animado e até percebe uma performance melhor, por exemplo, no trabalho ou nos estudos, depois de fazer algum esporte. Então, o protocolo prático desse vídeo de hoje, para você que quer ficar mais esperto, mais ligado ou reduzir suas chances de ficar demente quando você ficar velhinho ou de ter Alzheimer, é muito simples. Movimente-se. Contraia seus músculos de diferentes maneiras e, obviamente, a atividade física, o esporte, a academia é uma maneira de aumentar a contração muscular e produzir diariamente uma quantidade bacana de irisina. Resumo Fala Lu de hoje, então, é que o nosso cérebro e o nosso músculo se comunicam de diferentes maneiras. Uma delas é a conexão nervosa direta, mas outra maneira, recentemente descoberta, é através da produção de substâncias ativas que são produzidas lá no músculo durante a atividade física, a atividade contrátil, e uma dessas substâncias é a irisina. Ela é super interessante para melhorar o funcionamento do nosso cérebro e reduzir os riscos de doenças neurodegenerativas, favorecendo atividades cognitivas para quem se mantém aí na ativa. É isso aí, espero que esse vídeo consiga ajudar vocês de alguma maneira, já que entender como o nosso corpo funciona através da ciência é uma ferramenta poderosa para melhorar nossa saúde física e mental. E agradecendo nossos patrocinadores, Kikos Fit, Jungle, Trilo, Probiótica e Dobro.